Senhores e senhoras, com vocês, Ford Mustang Mach-1, um dos carros mais incríveis que eu tive o prazer de guiar e de gravar aqui para o canal. Não é um Mustang comum, tem muita coisa legal, tem muita parte técnica interessantíssima para quem realmente é entusiasta de veículo. É um carro de pista para andar na rua e que realmente dá para andar na rua. E eu vou mostrar tudo para vocês hoje, que realmente esse carro me surpreendeu muito. Talvez seja o meu novo amor. Vem comigo que tá bem legal esse vídeo. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, eu vou falar um pouco mais das características técnicas desse veículo e o que mudou nele nesta última geração, mas somente nessa última versão que veio para o nosso mercado. Mas só de falar de Mustang já é algo simplesmente incrível, né? O primeiro muscle car, ou os primeiros pony cars lançados no mundo, primeira geração, chegou no mercado americano em 1964, já como modelo 65. Ou seja, são 60 anos de Mustang no mundo. Um carro que tem uma legião de fãs enorme, um carro icônico, um carro que não tem quem não conheça o nome Mustang, seja no carro, seja no cavalo, seja no avião. É realmente um nome muito forte no mercado. E a Ford trazer e continuar trazendo esse modelo para o mercado nacional é incrível. Por mais que ele não seja acessível à maioria dos consumidores, ter esse carro no nosso mercado eu acho algo sensacional. A sua primeira geração fez muito sucesso, o carro era muito bonito, o carro participou de cinema, né, com o filme Bullitt lá em 1968, por exemplo, com o filme 60 Segundos, nas duas versões, né, nos anos 70 e depois nos anos 2000, com o Mustang Eleanor, por exemplo. Então essa primeira geração é incrível. No filme do John Wick também aparece a primeira geração. Depois, lá em 74, chegou a segunda geração. Não fez tanto sucesso assim, mudaram muito o carro, diminuíram o tamanho de motor para o carro se adequar melhor ao que estava acontecendo no mundo todo, né? E em 1979 chegou a terceira geração, também não fez tanto sucesso assim. Mas a primeira foi incrível, a primeira ainda é icônica para todo mundo. E claro que sempre rivalizando com os dois principais rivais, né, que o Chevrolet Camaro e o Dodge Challenger. Quem gosta muito de contar essas histórias é o Felipe. Claro, né, ele adora isso. No vídeo do Camaro teve uma história muito bacana. Eu não sou tão contador de histórias assim, mas assim, a primeira geração existe, alguns no mercado nacional, aqui a gente encontra, né, principalmente sendo restaurados ou sendo modificados. E realmente é um carro que pega muito no coração de todo mundo, né, com um motor V8, com a carroceria diferente, a hardtop, por exemplo, a própria coupé, né, são veículos que fizeram a cabeça dos americanos, cabeça mundial e a cabeça dos brasileiros, é claro, né? Mas oficialmente no Brasil, o Mustang chegou em 1995 na sua quarta geração, com motores V6 e V8, o famoso motor V8 Windsor, com comando no bloco, com duas válvulas por cilindro, né? Mas o que era comum na época que todos os concorrentes também utilizavam, né? Depois, em 2007, nós recebemos a quinta geração do modelo, já mais atualizado, e em 2011 teve uma grande modificação no Mustang, a chegada do motor V8 Coyote, uma evolução absurda em relação ao motor antigo, mas também que os puristas lá nos Estados Unidos não gostaram tanto. Eu vou explicar para vocês sobre isso quando a gente chegar na parte de motor. Em 2017 ele recebeu um facelift, chegou também a versão Shelby GT 350, uma versão muito mais esportiva. Em 2017 nós recebemos essa geração aqui, a sexta geração, que claro, também depois passou por algumas modificações, alguns facelifts, né? Em 2019, por exemplo, foi o último ano da versão GT aqui no mercado nacional. Em 2020 chegou a versão Black Shadow, que era uma versão alusiva aos 55 anos do Mustang. E em 2021 chegou esse aqui, o Mach-1. O Mach-1 é vendido até hoje no valor zero, atualmente em 2023, por R$576 mil. Sim, quase R$580 mil. Mas ele é uma versão muito mais esportiva do que a versão GT ou do que a versão Black Shadow. E eu vou mostrar para vocês todas essas diferenças
agora. Mas antes eu queria falar um pouquinho de valores, né? Sim, o valor dos carros 0 km é isso, realmente é um valor puxado. Mas se vocês quiserem comprar um Mach 1 usado, a partir de 2021 tu já encontra por 472 mil reais uma versão dessas. Se tu pegar uma GT, ano 2017, ali por 350 mil reais. Se tu for um pouco mais para trás, a geração 5, lá 2007, tu encontra uma V8 por 240 mil reais. Uma V6 por 150 mil reais. E as versões ano 95, bom, essas aí estão na faixa aí dos 100 mil reais. Pois é, para mim já fica difícil até de comprar a versão 95, né? Mas tem gente aí que gosta, compra e eu tenho certeza que vai se divertir muito. Claro que hoje em dia também no mercado nós temos a versão elétrica, o Mustang Mach-E, que também está na faixa dos 470 mil reais aí e atualmente é o meu carro elétrico favorito. Acho que a Ford está me surpreendendo, hein? Porque ela tem o meu elétrico favorito e talvez o meu a combustão favorito também. Mas o que quer dizer esse nome Mach 1? Bom, ele foi utilizado pela primeira vez em 1971 numa versão do Mustang e agora eles trouxeram de volta essa versão, né? Mach 1 é basicamente a velocidade do som, que é o que os aviões, os caças utilizam, né? Como Mach 1, que é a velocidade 1.200 e poucos quilômetros por hora, que é a velocidade do som, ou seja, quer dizer que é um carro rápido. Mas vamos lá, o que tem de tão interessante nessa versão Mach 1? Na verdade, vamos começar o que tem de interessante na sexta geração do Mustang. São todos com suspensão traseira independente. Sim, o Mustang de sexta geração estreou uma suspensão traseira independente que até então não tinha nos Muscle Car. Então, um carro que ficou muito mais na mão, um carro que ficou muito mais utilizável e usável por qualquer pessoa, não só para quem é realmente um piloto de carro de corrida. E aí é que entram os pontos interessantes do Mach 1. Mach 1, em relação à versão GT, que era produzida até então, que a aparência é muito parecida, ele tem elementos do Shelby GT 350 e do Shelby GT 500, que são modelos com motores mais potentes. O GT 350 tem mais de 530 cavalos e o GT 500, que é com compressor, tem mais de 700 cavalos. Ou seja, ele recebe componentes desses veículos para se tornar um carro mais interessante do que a versão GT. Como, por exemplo, em questão de aparência visual, ele muda aqui o para-choque na frente, né? Inclusive, ele perde os faróis auxiliares aqui, ele fica ali remetendo, né, aquela época antiga dos faróis auxiliares, mas ele não tem esse farol. E ele recebe um splitter dianteiro maior, mais proeminente aqui, para melhorar o downforce do veículo, né? Então melhorar a aerodinâmica do veículo. E ele também recebe na traseira um para-choque diferente, também com um difusor de ar diferente, tá? E esse difusor de ar aqui, essas duas peças, na frente e atrás, a Ford diz que aumenta em 22% o downforce do carro. Bem interessante. Ele também recebeu essas saídas de escapamento aqui, né, maiores, de 4,5 polegadas, que vem, na verdade, lá do Shelby GT 500. Então ele dá um ronco mais encorpado, um ronco mais alto, inclusive, né? E, claro, essa aparência mais bonita. Em relação à suspensão, ele continua utilizando os amortecedores reguláveis eletronicamente, chamado de MagneRide, da Ford. Tu consegue mudar de acordo com o modo de condução, eles mudam, eles ficam mais duros ou mais macios, né? Mas eles foram recalibrados realmente para, mesmo no modo mais macio, ele ainda é um pouco mais duro, um pouco mais firme do que na versão GT. Além disso, ele recebeu, na parte dianteira, ele recebeu novas buchas de suspensão, também mais firmes e mais duras, e barras estabilizadoras mais espessas, tanto na dianteira quanto na traseira. E aí a traseira tem uma grande diferença, que a suspensão traseira ela é toda proveniente do GT 500, tá? Além das barras estabilizadoras mais grossas, ela também tem as buchas mais firmes, ela tem todo um sistema de controle de geometria através das barras, né? Então, assim, é um veículo que ele não te joga para os lados quando tu acelera, coisa que acontecia nas versões anteriores. Então, isso é muito mais estabilidade e ainda mais proveniente de um modelo que tem muito mais potência. Além disso, ele recebeu reforços no subchassi proveniente dos Mustang Shelby e também essa barra aqui estrutural que liga uma torre
a outra. Inclusive ele perdeu a capa do motor por causa dessa barra estrutural aqui, que auxilia muito a não deixar a carroceria rolar tanto assim. A direção elétrica também foi recalibrada para ficar um pouco mais direta e ela tem vários modos de condução também, ficar mais firme, mais leve, né, dependendo de como você quer utilizar. Os freios são Brembo aqui na dianteira com discos de 381 milímetros, realmente freia pra caramba, tá? E as rodas, elas receberam uma tala maior, elas são mais largas do que as rodas do Mustang GT. Aqui na frente é uma tala 9 polegadas e atrás é uma tala 10 polegadas, mas o pneu ainda continua sendo o mesmo tamanho, tá? É um pneu 275/40 aro 19. Dá para colocar tranquilamente aqui um 285 ou até maior, porque a roda já é mais larga. O pneu é um pneu bem esportivo, né? Mas assim, você sabe, né? Que se precisar trocar um pneu desses é caro. E o melhor lugar para trocar pneu é lá na pneustore.com.br, principalmente utilizando o nosso cupom que dá mais descontos ainda. Em questão visual, lá fora, nos Estados Unidos, ainda tem algumas diferenças do Mach-1 lá. Por exemplo, tem umas rodas diferentes do que essa, né? E também tem aqui um detalhezinho diferente aqui na asa traseira, né? Que aqui eles trouxeram para nós uma asa mais simples, mais minimalista, que eu achei bonito. Mas lá fora tem até uma asa um pouco maior, mas que vocês também podem comprar e colocar. Isso é algo simples de fazer, né? Externamente o veículo tem uma aparência linda, o carro é musculoso, ele não é tão baixo assim do solo, ele tem 143 milímetros de altura, então sim, se comparar com o SUV, ele é baixo, ainda mais com esse splitter aqui dianteiro, né, que é bem comprido. Eu já bati com ele algumas vezes no solo, mas mesmo assim dá para te utilizar o veículo no dia a dia. Sem contar que ele é grande, ele tem 4,78 m de comprimento, quase o tamanho de um Fusion, né, e largo, né, então ele é um carro muito musculoso. Tu olha para ele assim, cara, ele é absurdamente musculoso. Tem alterações visuais em relação ao GT, como por exemplo aqui atrás, né, vem só escrito Mach-1, né, não tem aquela... Antigamente tinha um círculo que parecia aquela boca de abastecimento, né? Bem legal, as lanternas são em LED, ele tem câmera de ré aqui atrás, mas ele não tem sensor de estacionamento, nem atrás nem na frente. Tem chave do tipo presencial para entrar e sair do carro, não tem alerta nos espelhos, mas ele tem uma câmera ali em cima, então ele tem frenagem automática de emergência, ele tem alerta de frenagem, claro, né? Ele também tem alerta de saída de faixa, ele tem correção de saída de faixa e ele tem também farol alto automático, né? Comutação do farol alto. Inclusive o farol aqui, ele é full LED, tanto na alta quanto na baixa. Claro que ele também tem as faixas alusivas aqui, o Mach-1, né? E essas faixas e essa cor, tudo pode mudar. Esse aqui, para mim, ele é amarelo, mas na prática ele é laranja. Tem azul, tem cinza, tem vermelho, tem preto, tem várias cores para vocês escolherem, né? Essa aqui realmente chama muito atenção. Não vou dizer que é a cor mais bonita, mas chama bastante atenção, sim. Outros dois itens importantíssimos para quem quer utilizar esse carro na pista e levar ele ao limite extremo. Ele vem com radiador de câmbio e radiador de diferencial. Sim, ele é tração traseira, né? Tem um diferencial ali atrás, então ele tem radiador nesses dois componentes, o que faz com que ele sempre fique na temperatura correta e não entre em proteção, tu não precisa parar durante a utilização em pista para resfriar câmbio e diferencial. Então tu pode usar ele muito mais do que o Mustang GT, por exemplo, que não tem esses componentes. Agora a gente chega no capítulo que vocês queriam saber, né? O motor. Esse daqui é o motor V8 de 5 litros chamado de Coyote. Como eu falei para vocês, estreou em 2011 no Mustang e foi uma evolução absurda em relação ao motor antigo. Por quê? Porque até então os motores V8 eram todos eles com 2 válvulas por cilindro e comando no bloco, chamado de push-rod. São motores mais antigos, com construção mais antiga. Inclusive o Camaro continua utilizando dessa forma, né, que é um baita do concorrente, também é vendido oficialmente aqui no Brasil. Hoje o Camaro tem 461 cavalos e custa R$555 mil, um pouquinho mais barato, mas é o último ano do Camaro. Já o Mustang, não. O Mustang ele vai continuar em produção, inclusive a 7ª geração está chegando agora no Brasil. Nesse mês, ou mês que vem, já chega no Brasil a 7ª geração do Mustang e nós estaremos lá no lançamento dele, tá? É para ser tudo melhor do que isso aqui, vamos ver. Sendo que esse aqui já é incrível, né? Mas o motor Coyote, quando ele chegou no Mustang, ele veio para revolucionar, porque ele passou a ter 4 válvulas por cilindro, comando
em cima, comando no cabeçote, variador de fase nos comandos, mas isso não agradou todo mundo, não agradou os puristas. Principalmente quem gosta de modificar, quem gosta de mexer nos motores, porque já existiam kits prontos, principalmente para aumentar o tamanho do motor, os strokers, né, como acontece com o motor Chevrolet ou os motores antigos da Ford também, né? Como ele tem 4 válvulas por cilindro, o cabeçote é mais largo, então ocupa mais espaço dentro do cofre. Então fica difícil do pessoal fazer os strokers, aquele que é colocar motores maiores, né, com mais cilindrada para dentro do motor, porque isso aqui ocupa mais espaço, sendo que os cabeçotes, 2 válvulas, são menores, aí conseguir colocar um bloco maior com mais capacidade. Isso era muito comum nos Mustang, isso muito comum no Camaro também e nos Dodge também, obviamente, né? Mas é basicamente isso que eles não gostam, sabe? Não ter a possibilidade de fazer os kits maior, botar uns motorzão maior no carro. Porque, originalmente falando, ele é muito mais eficiente e ele é mais potente, inclusive, do que os motores 2 válvulas por cilindro, né? Por exemplo, enquanto que o Camaro tem 461 cavalos, esse aqui tem 483 cavalos. Em compensação, tem um pouco menos de torque, são 56,7 kgfm. Mas a grande diferença também desse motor aqui é a limitação de rotação. Cara, a potência máxima vem a 7.250 RPM e ele gira até 7.500 RPM. Sim, um motor V8 de 5 litros grande, né? Não tão grande quanto seus concorrentes, claro, né? O Camaro é um motor 6.2 litros, mas assim, é um motor grande e girando tudo isso, né? Coisa que o Camaro não gira nem perto disso, tem um limite de rotação muito mais baixo. Então ele tem uma dirigibilidade muito diferente, muito mais bacana, né? Além disso, ele tem injeção direta e indireta, ou seja, ele é um motor super moderno, né? Bobinas individuais por cilindro também, né? É um motor absurdamente mais moderno, tá muito mais para o motor europeu do que para o motor americano. E aí esse é um dos pontos que o pessoal americano não gosta tanto também, né? Outra coisa, existe uma variação dele chamada de Voodoo, que é a base do Coyote, só que com 5.2 litros e virabrequim plano, o chamado flat plane. Aí ele gira mais ainda, ele gira 8.500 RPM, tem um som muito mais agudo, muito mais parecido com um motor de Ferrari, de Lamborghini, por exemplo, e vem no GT 350. E também ele tem uma outra variação chamada de Predador, o Predator, né, que vem com os mesmos 5.2 litros do GT 350, mas vem com compressor e passa dos 700 cavalos. E aí sim, esse é o motor mais potente que vem no Mustang até hoje, que é o motor do GT 500. E falando em GT 350, ele recebeu muitos componentes no motor para aumentar a potência em relação ao Mustang GT vendido até 2019 aqui, ou Black Shadow também, né? Ele tem 17 cavalos a mais. Como isso? O coletor de admissão foi trocado pelo do GT 350, a borboleta também foi substituída pelo do GT 350, que tem 87 mm, e ele também recebeu esse Cold Air Intake aqui, né? Uma captação de ar mais fria para o motor. Além disso, ele também teve os escapes substituídos, né? Os escapes são diferentes. Vocês já viram que lá atrás a saída de escape é maior, mas o escape todo é diferente. Tudo isso para ganhar, além de ganhar esses 17 cavalos, ainda ganhar muito mais linearidade de potência conforme vai acelerando. Bacana salientar também que esse motor Coyote vem também na F-150 vendido aqui no Brasil, ou seja, é bacana ter esses dois carros aqui, porque se tu tem mais venda de veículos, fica até mais fácil de fazer a manutenção. Isso estou falando para quem, né, não tem acesso a peças nos Estados Unidos, claro, né? Senão também é fácil. Lá tem a rodo esse tipo de motor. E o câmbio desse carro também é um show à parte, né? É um câmbio de 10 marchas, sim, um câmbio automático de 10 marchas, desenvolvido entre Ford e Chevrolet. Sim, o Camaro, o principal concorrente, também usa esse câmbio. Claro que aí cada um tem a sua relação de marcha e tal, mas na prática é o mesmo câmbio. E cara, nessa versão aqui no Mach 1 ele ficou muito mais rápido do que na versão GT. As trocas são muito mais velozes e assim, ele empilha muita marcha. Isso o pessoal pode falar, mas é um motor girador que talvez não tenha tanto torque em baixa como os motores turbo, por exemplo, né? Tu pegar, a gente tá falando só de muscle car aqui, mas se pegar como concorrentes alguns carros da Mercedes, da Audi, da BMW, que também estão nessa mesma faixa de preço, também tem potências similares, tu vai ver que eles são turbo, entregam potências muito mais de baixo. Só que para compensar isso, ele tem esse câmbio com bastante marcha, ou seja, empilha tanta marcha, tá sempre com um motor com uma rotação alta, sempre trabalhando na melhor faixa dele. E isso tudo se reverte em 4,3 segundos no 0 a 100, tá? Rápido. E
6 km por litro na cidade e 8,8 km por litro na estrada. Tá, na verdade esses números são do Inmetro, né? Somente a gasolina, que esse motor é só a gasolina, mas eu tenho feito 6,5 na cidade com ele e o Felipe foi para Gramado e fez 11 na estrada com ele. Ou seja, tá mais econômico do que o meu Accord V6. Sim, um motor mais eficiente. Mas e você sabe que no Onix que ele me escolheu também, ele tem porta-malas. Sim, porta-malas grande, eu quero dizer, né? São 382 litros de porta-malas. Claro que a boca é pequena, né? A abertura é bem pequenininha, tudo bem. Mas, cara, 380 litros. Maior do que muito carro por aí, hein? Olha só, tem um subwoofer aqui, né? Vou falar pra vocês lá dentro por que ele tem isso e quantos alto-falantes ele tem. Também tem um som bem legal, não só o som de escape. E eu tenho certeza que os mais atentos repararam uma coisa, né? Varetinha. Varetinha pra abrir o capô. Tem a mantinha aqui, né? Mas a varetinha tá aqui. O que eu vou dizer, né? Reclamem lá pra Ford. E agora vamos conhecer internamente, porque tem mais coisa pra falar pra vocês, tem mais itens pra mostrar. A interna é bem legal desse carro, mas vocês estão vendo que ele tá bem limpo, né? Cara, a gente levou pra lavar ali na Tuyo Car Detail, que é mais do que uma lavagem, é uma estética automotiva, e deixa o carro sempre brilhando assim. Dá pra fazer vitrificação nele, ficaria incrível também. Tem muitos cuidados que dá pra fazer numa estética, que lá na Tuyo Car Detail vocês podem fazer e ainda tem 12% de desconto no serviço deles. Bom, aqui dentro ele remete a modelos antigos do Mustang, o que é muito legal, né? Uma nostalgia, né? Assim como lá fora também. Mas o banco é essa faixa que remete muito ao Mach-1 antigo, né? Os detalhes do banco, como ele é um banco totalmente em couro, mas é muito bacana, né? Essa parte aqui assim do painel também, essa parte de cima aqui com 2 níveis de painel, também muito a ver com os Mustangs antigos, mas de resto ele é um pouco mais simplificado. Tipo assim, ó, esse plástico aqui, ó, é um pouco mais simples, tá? Esse plástico aqui do meio é emborrachado, legal. O volante também é em couro. Essa lateral de porta, ela é emborrachada, né? Ela tem um agradável toque, tem couro nas laterais. Mas assim, se tu pegar veículos mais caros, ou veículos que seriam concorrentes dele, que talvez seja um pouco mais caro do que ele, talvez tenha um acabamento melhor, tipo os Mercedes, BMW e tal. Mas na prática eu gosto muito disso aqui. Pra mim isso aqui tá ok, tá bem ok na verdade, né? Ele tem um volante multifuncional, bacana. Ele tem aquecimento de volante, inclusive eu posso ligar através do multimídia o aquecimento de volante. Aqui os controles do multimídia, aqui os controles do painel que eu já mostro para vocês. Aqui o Cruise Control, né, que não é adaptativo, né? E aqui alguns comandos extras que eu também já mostro para vocês na sequência. Ele tem troca de marchas na borboleta, óbvio, né? Claro, eu não imaginava que não tivesse, né? Já porque é um carro esportivo. Atendimento automático do farol. Os 2 vidros elétricos, né, os todos, né, vou dizer vidros elétricos, tem rebatimento do espelho aqui, mas apenas pelo botão, tá? Assim como os espelhos retrovisores também são elétricos, né? Ele tem o banco elétrico dos 2 lados, tá? Só que é só para frente e para trás aqui, né? O encosto não é elétrico. Eu mostro para vocês por quê, porque a pessoa tem que entrar lá atrás, então esse encosto não é elétrico. Aqui no meio, a alavanca de câmbio aperta pelo botão aqui, ó, é diferente, é em cima, né? Tem um modo S, tem a alavanca de câmbio aqui, o Camaro já tem alavanca eletrônica, mas se alguém quiser fazer um drift, esse aqui é mais legal, mais interessante, né? Ele tem um multimídia de 8 polegadas com Sync 3 já, que é um multimídia bem atualizado da Ford. E tem Android Auto e Apple CarPlay, aqui ó, Android Auto, não sei se vocês estão vendo, mas Android Auto e Apple CarPlay. Deixa eu ligar um pouco fora. Agora sim, talvez vocês vejam melhor. Tá ali o Android Auto e Apple CarPlay aqui, né? E tem algumas configurações assim. Ele é relativamente simples, mas ele funciona bem, tá? E ele é relativamente rápido também, tá? Eu gosto dele porque além de ser touchscreen, ele também tem as teclas físicas por aqui, tá? Volume, mexer nele, ligar, desligar, tudo, tá? E aqui embaixo tem o sistema de ar-condicionado, que é todo com tecla física. Eu posso mexer no sistema de ar-condicionado aqui pelo multimídia, sim, né? Como vocês estão vendo aí, mas também posso mexer por aqui. Aqui eu achei um pouco confuso, tem muita tecla, né? Esse botãozinho aqui já não é tão fácil de usar. Aqui a temperatura é esse dial aqui, né? Mas beleza, isso aqui é questão de costume, né? E aqui ele tem aquecimento e resfriamento dos bancos. Sim, os 2 bancos têm aquecimento e resfriamento. Nesse calor que tá agora, o resfriamento é sensacional. Tem o botão para ligar ele aqui, botão de controle de tração, botão da direção, né? Se fica os modos de direção e aqui os modos de condução.
Sinceramente, eu achei que os modos de condução poderiam estar aqui, né? Direto aqui no volante e não lá tão longe lá, né? O painel é um painel de 12 polegadas totalmente configurável, ele é todo digital, tá? E ele tem várias configurações, por exemplo, ele está numa configuração agora, onde o conta-giro vai lá por cima, ó. Tá vendo? Mas eu tenho outras configurações do painel, como por exemplo essa aqui, ó. A aparência do painel, eu posso colocar o modo normal, onde é aquele marcador mais comum, redondinho, né? E eu posso colocar um modo de pista, que é esse aqui, que ele fica totalmente diferente, vai ficar lá em cima, ó. Eu particularmente, eu posso dizer com que ele mude isso através dos modos, né, alterar de acordo com o modo de direção, ou usar um modo padrão que eu gostei desse esportivo aqui. Ele tem outras configurações muito legais, como por exemplo, o escape. Eu posso mudar o som do escape, silencioso, normal, esportivo ou pista, né? Cada vez vai ficando mais alto o som do motor. Mesmo no silencioso, ele ainda é alto. Deixa eu ver se vocês vão ouvir. Eu vou abrir um pouco aqui ó. Tô no silencioso. Agora eu vou colocar no modo pista, que é o mais alto. Vamos ver. Fica bem mais alto realmente, né? Ele tem modos muito bacanas aqui também, tipo Track Apps, olha só. Cronômetro de aceleração, tu pode fazer com que ele grave mesmo, por exemplo, 0 a 100, ó. E ele te avisa quando tu quer usar para largar, para ele gravar o 0 a 100. Muito legal. Ele tem desempenho de frenagem para te ver quanto que tu vai fazer a frenagem do carro. Line Lock, o que é Line Lock? Pessoal, o Line Lock é um recurso para que ele vai trancar os freios dianteiros, ele vai ficar segurando o freio dianteiro e deixar solto o freio traseiro, para te fazer o aquecimento do pneu, para te fazer o burnout, que é aquecer o pneu. Então ele tranca o freio da frente para aquecer o pneu atrás. Coisa de carro de arrancada. E aí que está um ponto importante desse carro. Ele tem os modos de condução, modo pista, para te fazer um circuito, e o modo drag race, para te fazer a arrancada. Então ele é focado nos dois. Tu pode fazer os dois com esse carro é demais. Tem cronômetro de volta também, e por aí vai. Tem outros indicadores aqui que eu posso selecionar, por exemplo, eu quero mostrar os indicadores ali, ó. Eu selecionei esses indicadores aqui, pressão de óleo, pressão de óleo do câmbio, temperatura do câmbio, né? Tudo isso eu posso selecionar o que eu quero mostrar. Então ele assim, ele é absurdamente voltado para pilotagem mesmo. Eu também posso mudar as cores do painel, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, My Color. Eu posso mudar essa cor. Eu botei uma cor laranja. Vamos colocar uma cor, sei lá, roxo. Pronto, o painel mudou para roxo. Olha aí, né? Roxo com laranja, que ficou feio. Mas eu posso botar outra cor aqui, um roxo com vermelho. Pronto. Agora ficou o painel roxo com vermelho. Posso escolher tudo isso. Posso escolher também a cor interna, luz ambiente, ó. Porque aqui, ó, aqui sai uma luz ambiente. Se você tiver ligada, né? Assim, ó. Aqui a luz ambiente tá laranja, tá vendo? Embaixo dos meus pés, ó, laranja também. Tá vendo lá, ó? Tudo isso eu posso selecionar também aqui. Eu posso mudar essa cor, luz ambiente. Tem muitas cores pra gente selecionar ali, ó. Vermelho, laranja, azul, branco, roxo, verde, tudo isso. Dá pra brincar com muita coisa com o carro, né? E os modos de condução, bom, deixa eu voltar aqui. Agora eu vou ter que mudar aquelas cores do painel ali, senão vai ficar feio, né? Pronto, voltei a cor normal do painel. Agora, os modos de condução, olha só que legal. Ali do lado esquerdo, tá vendo ali, ó? Eu posso botar no S aqui no câmbio. Ele vai entrar no modo Sport, tá? Eu sei que o freio de mão tá acionado. Ou eu posso selecionar lá o modo My Mode, que eu posso selecionar mesmo o que eu quero, né? Em relação à suspensão e tudo mais. O modo Sport+, o modo Pista, vejo o manual, uso em pista, e o modo Drag Race, que é para arrancada, e o modo Neve molhada, né? Claro. Cada um desses modos muda o comportamento do motor, do câmbio, da suspensão, da direção e do escape. 5 coisas que os modos mudam. E além da parte eletrônica, que fica mais permissiva ou menos permissiva. Sim, ele tem controle de tração, controle de estabilidade, ABS e tudo mais, né? No modo pista, por exemplo, os controles ficam bem mais permissivos.
Eu também posso desligar, tem um botãozinho aqui que eu posso vir aqui, pá, desligo o controle de tração, beleza, né? Mas o controle de estabilidade tudo vai ficar mais permissivo ou menos permissivo de acordo com o modo. O câmbio fica com trocas muito mais rápidas, inclusive no modo pista ou no modo Sport+, ele reduz para ti, né? Ele fica muito mais seco, assim, as trocas, assim, bem mais esportivo, realmente. A suspensão fica bem mais dura no modo pista, fica até meio ruim andar na cidade, no dia a dia, mas para pista é perfeita. E o escape aumenta o som, como eu troquei para vocês aqui o barulho direto, mas eu posso trocar. E no My Mode ali, por exemplo, eu posso selecionar cada um desses, né? Também troca a direção, né? A direção também tem um ponto aqui que eu posso mexer na direção, ó. Direção normal, direção esportiva, direção confortável. Isso também altera nos modos de pilotagem também. Então, cara, o carro tem muita eletrônica, mas muita coisa de mecânica também muito aprimorada. O som dele que eu tinha comentado antes é um som da Bang & Olufsen, aqui com 12 alto-falantes. Então tem alto-falante aqui, tem alto-falante aqui, tem alto-falante lá embaixo, tem alto-falante central, né? E mais o subwoofer. Um som muito, muito bom mesmo, com bastante profundidade e bastante clareza. Aqui ele tem o espelho fotocrômico. Aqui eu achei que podia vir com luzinha de LED, tá? Mas não, é a luz halógena, né? O teto é todo preto, não tem alça de mão para segurar. Aqui eu tenho espelhinho com luzinha, do outro lado também tem espelhinho com luzinha. E ele é um carro super seguro, além da plataforma ser segura, ele tem 8 airbags. Os 2 da frente, os 2 aqui do lateral de banco, o de cortina e mais os de joelho para motorista e passageiro, ou seja, tem bastante segurança também. O banco é bem confortável, aqui eu tenho mais um porta-objetos aqui embaixo, com uma tomada 12 volts e tudo mais, né? O ar-condicionado é 2 zonas, não sei se eu tinha falado antes. Então assim, ele tem os seus luxos, tem a sua segurança, mas é um carro bem mais visceral, né? Será que ali atrás o espaço é bom, dá pra levar alguém? Eu não sei, vamos ver. Como é que faz pra entrar atrás? Olha só. Aqui tem um auxílio aqui do cinto, né? Pro cinto chegar mais fácil até nós. A gente tem que atirar esse auxílio aqui, o cinto ir lá pra trás. E aí, ele tem os controles elétricos, mas aqui é o controle manual de botar o banco pra frente e pra trás. Mas pra ele sempre voltar na posição correta, eu tenho que botar a mão aqui por trás e puxar, ó. Aí eu puxo assim. E aí, meus amigos, eu vou entrar neste pedacinho aqui de banco. Cara, não tem como eu entrar agora, eu vou ter que botar pra frente o meu banco. Ó, se eu colocar um pouquinho pra frente, daí eu até entro. Vamos ver? Entrei. Vamos fechar o banco? Tá aqui. Cara, é só pra criança. Eu tô com a cabeça encostando no vidro. Olha aqui, ó. Cabecinha encostada no vidro, porque o vidro fica bem na cabeça, ou seja, a pessoa também vai torrar a cuca aqui, né? E eu tive que colocar meu banco bem pra frente, senão não tinha possibilidade nenhuma de eu entrar aqui. Posição das pernas, né? É um carro para 4 pessoas, obviamente, né? Podem ver. Mas ele tem Isofix. Sim, ele tem Isofix. Então pode levar a cadeirinha. Inclusive o Felipe levou a filha dele na cadeirinha aqui. Mas é só para criança mesmo. Ou para uma voltinha muito rápida com alguém, assim, levar alguém na esquina. Porque senão não dá. Ele é um carro 2+2, né? Na prática ele é só 2. Vamos andar? Vamos conhecer? Vamos ver como é que é? Bora! E calma, meus amigos, eu sei que você estava esperando que o Gustavo dirigisse esse carro, mas não, olha só, eu também tinha que dar uma voltinha. Apesar de não ter conseguido gravar, explicar e contar a história para vocês, aqui estamos nós, e não sou só eu. Eu e a minha família toda vamos para Gramado de Mustang. Como é que tá aí, gurias? Apertado. Sinceridade é tudo, né? Sinceridade é tudo. Mas é legal ou não? Ah, eu achei legal pra caramba, olha só. Segura aí, Gabi. Isso aqui não tem preço, ó. Ai! Meu filho! Chega de correr! Ai, meus amigos! Que coisinha legal! Que carrinho legal! Carrinho legal é bom, né? Enfim, é uma experiência visceral, é uma experiência completa. Tu tem um handling muito bom, tu tem um motor com desempenho muito legal, tu tem um ronco sensacional. Não adianta. Carro elétrico é tri, mas um V8 nunca vai deixar de ter o seu valor. Então tá, pessoal, agora que o Felipe já andou, pegou o carro só para dar umas voltas, né, realmente na estrada, vamos nós sair
para fazer essa parte que a gente mais gosta, que é andar no carro. Se tu não é inscrito nesse canal, te inscreve, dá like, compartilha, tudo isso vocês sabem que nos ajuda. Vamos saindo aqui. Primeiro, mesmo no modo mais baixo de som de escape, mesmo assim ele ainda tem o som do V8, tu ainda escuta o som do V8, né? A posição de pilotagem do carro é sensacional. O banco é bem baixo, as pernas são bem retas, bem esticadas, o volante tem uma posição perfeita aqui pra mim. Olha só, até poderia ficar até mais perto um pouco, se fosse o caso, mas acho mais confortável assim. O carro tem um baita de um capô, ele é bem grande o capô, então tem que cuidar um pouco, porque ele é bem maior, né? E como ele não tem sensor nem dianteiro nem traseiro, às vezes o cara se perde assim um pouquinho, né? Então tem que cuidar bastante. Andando na boa assim, eu tô andando no modo normal, tá? No modo mais tranquilo. Cara, muito usável o carro. Ele tá passando aqui numa rua meio esburacada. Não é um carro macio, mas assim, não é duro ao ponto de não conseguir utilizar o veículo, a não ser quando tu coloca no modo mais esportivo, que daí realmente os amortecedores ficam muito mais duros, né? Mas assim não. Outra coisa, nesse modo o câmbio tá sempre priorizando também o consumo, tá? Agora, nesse momento, ó, deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade. Agora eu tô a 40 km por hora, ele tá em 6ª marcha. Já tá, botou 7ª marcha agora. Se eu chegar a 60 km por hora, que é a velocidade da via, acho que ele vai botar uma 8ª, ó. Botou 8ª marcha, já tá em 8ª marcha a 60 km por hora. Rotação 1.200, 1.300 RPM, ou seja, priorizando realmente o consumo, o som mais baixo do motor e tudo mais. Mas se eu quiser acelerar, o câmbio é muito rápido, mesmo no modo normal, que eu vou estar em 8ª, vou pisar no fundo. 2ª marcha, baixou para 2ª na hora. Impressionante, isso mesmo estando no modo mais comum, mais tranquilinho de todos, né? Então assim, dá para usar o carro no dia a dia de boa. Se o consumo atende assim a pessoa, dá para usar, tá? Não espere um carro maciozão, mas dá para usar. Eu achei que seria bem pior. E vocês viram que ele tem modo de pista, modo de arrancada, ele tem vários modos, ou seja, dá para trabalhar com tudo. Os muscle cars são conhecidos por serem carros só de reta, né, de aceleração, motores fortes e não fazer curva. O Mustang tornou isso totalmente diferente, por causa da suspensão independente, todo o sistema de suspensão novo, tanto na frente quanto atrás, né? Ele realmente é um carro que faz curva, ele acelera e ele faz muita curva. Eu vou mudar agora aqui para o modo pista, que é o modo mais esportivo que tem. E vou dar uma aceleradinha aqui parado, ó. Vou sair sem tentar segurando. Gente, a porrada da marcha é fogo. O carro acelera muito. Olha só, pé no fundo. Eu não sei se vocês vão conseguir sentir ou ouvir, mas assim, ó, meu Deus do céu. Eu até vou abrir um pouco o vidro para vocês ouvirem o ronco. Olha, escuta isso. E nesse modo ele vem trocando as marchas muito rápido e com umas porradas fortes, assim, sabe? Bem esportivo mesmo. E também vem reduzindo marcha. A redução de marcha também é sensacional. Sem eu reduzir nada, ele vem reduzindo e dando uns tiros, uns socos, assim, ó. É realmente esportivo. A suspensão fica mais dura, mais firme, né? O acelerador muito responsivo, o volante fica mais pesado. Realmente é um modo incrível. E o controle de tração tá desligado, então tem que cuidar muito, tá? Só que assim, embora o controle de tração esteja desligado e ele até faça burnout, até porque ele tem o line lock realmente para esquentar os pneus, mesmo assim ele é um carro muito na mão. Ele faz muita curva, em Interlagos ele faz um tempo muito bom, por exemplo. Eu acho estranho assim, às vezes eu vejo uns vídeos do pessoal se perdendo com o Mustang. Até nem sei se é esse aqui que o pessoal se perde, porque nesse aqui eu acho difícil perder. O carro é tão na mão, mas tão na mão, que é difícil. Se você deixar o controle de tração ligado, então, mais difícil ainda, né? Andando assim, acelerando, brincando e tudo mais, o carro tava fazendo 2,5 por litro. Daí já não... Aí já complica, né? Mas assim, andando de boa, no modo normal e passeando, 6,5. Tranquilaço, tranquilaço mesmo. Não vou fazer aqui um burnout nem nada, porque eu tô em via pública, né? Mas assim, ele faz muito fácil. Ele libera muito fácil a potência e é muito tranquilo de estacionar e derreter pneu. É muito forte. Eu fiz uma aceleração antes, num lugar mais fechado, né? Uma aceleração
fazer, segundo o painel do carro, que eu mostrei pra vocês que também tem as medições no painel, eu fiz o 0 a 100 em 5 segundos. Não consegui fazer em 4.3, que é o que dizem, né? Que é o que a fábrica diz que ele faz. Mas aí talvez seja o piso que eu estava, algo do tipo, né? Ou ele tracionava muito, ou ele segurava demais no controle. Então, talvez tenha que ter um lugar mais acertado, mais assertivo para isso, né? Mas assim, o legal é a retomada, né? Aqui, ó. Cara, que negócio divertido. Nossa senhora. Olha, pessoal, existe BMW, existe Porsche, existe Mercedes, tudo. Porsche, eu não tinha falado antes, né? Porsche é importantíssimo também, né? Nesse mercado. Mas não tem nada tão barato assim. Barato, né? Claro, né? Que te entregue tanta diversão e que dê pra te usar no dia a dia e que seja bom de fazer curva, que seja bom de arrancada e tudo mais, sabe? Acho que não existe nada melhor do que isso aqui. Ele é muito melhor que um Camaro, por exemplo, que é o carro que é vendido aqui no mercado e seria o concorrente direto, né? Ele é muito melhor em dirigibilidade, em condução, em curva e tudo mais, né? Do que o Camaro. Ele é melhor do que um Porsche mais antigo, que seria mais ou menos na mesma faixa de preço. Eu acho que ele é melhor do que um Porsche desses. Mas claro, não dá pra concorrer com um Porsche mais novo que anda muito mais e faz muito mais curva, claro, né? Mas assim, que baita produto, que baita diversão. E que não é só um carro só pra te andar na pista ou que seja desconfortável pra te andar no dia a dia. Eu gostei muito, tô andando com ele há alguns dias e tô curtindo muito realmente. E agora vamos esperar a chegada da 7ª geração, que vai estar, dizem, melhor, né? Claro, cada geração tem que ir melhorando, obviamente, né? Vai estar mais potente, mais forte, né? Agora tu imagina andar num GT500, num GT350, por exemplo. Que loucura que deve ser. Eu adoro carro elétrico, gosto muito. Inclusive, carro elétrico impressiona até mais na aceleração. Aquele Audi e-tron GT RS que eu peguei, o RS e-tron GT, acelera muito mais, chega a te dar vertigem de tanto que acelera. Um BYD Seal, por exemplo, acelera mais e é bem mais barato que esse aqui. Mas esse aqui tem o som do V8, a tração traseira, é mais visceral, me apaixona mais. Adoro o elétrico, mas isso aqui me apaixona muito mais do que o elétrico. Lembrando que o meu elétrico favorito também é o Mustang, tá? O Mach-E é o meu elétrico favorito dos todos que eu já andei até hoje. E esse aqui também é um dos carros favoritos que eu tenho na parte de a combustão. Gostaria muito de poder comprar um, mas eu acho que nem os 95 eu não consigo, infelizmente. E é isso. O que vocês acharam? Gostaram? Na verdade não é um vídeo de avaliação do carro, só para mostrar tudo que ele tem de tão legal que ele é. É demais. Eu me despeço com vocês com esse som. Tchau, pessoal, valeu, até o próximo vídeo. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.